A alma desperta tem cada vez menos desejos e encontra em si um mar de contentamento. Nos desejos nobres, como o de ajudar os outros, no entanto, a alma não perde a serenidade, mas encontra sua alegria enriquecida com as alegrias daqueles aos quais ela ajudou. Não desperdice a paz da sua alma, correndo constantemente atrás de pequenos desejos. Quando o vasto reservatório de paz interior é liberado pelos canais dos desejos insignificantes, essas águas de contentamento se perdem no solo das percepções materiais. Cultive o equilíbrio emocional. Para superar a inquietação, comece com a determinação de fazer uma parte do trabalho por vez, sem complicações desnecessárias e sem sobrecarregar a mente com dúvidas inúteis. Limite seus pensamentos à tarefa que tem em mãos. Esqueça o que acaba de fazer e concentre-se no que fará em seguida. Eu me concentrei nos ensinamentos e serei fiel às práticas diárias e confiáveis das técnicas. Vou ter um pequeno templo no meu quarto, onde quer que eu esteja, um armário ou mesmo um canto afastado. Eu me considerarei o sacerdote do meu templo para me corrigir e ensinar ao público, que consiste em meus pensamentos e sentimentos diversos, não treinados, de modo que possa ser um exemplo ideal e assim prestar um serviço real aos meus semelhantes. Ajudarei os outros usando o melhor da minha capacidade todos os dias, material, mental e espiritualmente. Esforçar-me-ei por viver de acordo com as seguintes regras morais e espirituais. Eu não julgarei os outros, só a mim mesmo. Eu me recusarei peremptoriamente a ouvir ou ler discussões indelicadas dos outros. Tentarei ser eficiente em tudo, nem passivamente dependendo de Deus, nem egoisticamente reivindicando o crédito para mim, mesmo quando tiver realizado alguma coisa. Eu alcançarei sucesso por meio de meu próprio esforço e do poder de Deus em mim. Eu amarei todos os templos e igrejas como a casa de meu Pai, mas serei fiel a esses ensinamentos. Eu tentarei ajudar meu centro local da maneira que puder. Sob quaisquer circunstâncias, você deve ficar calmo e controlado, mesmo que desabem as tempestades das provações. Você deve ser capaz de conduzir calmamente o navio da concentração para as praias da bem-aventurança. A pessoa comum é influenciada pelo meio ambiente. O homem de concentração molda a sua própria vida. Ele planeja sua rotina para, ao final do dia, ter seus planos concluídos e ficar mais próximo de Deus e do seu objetivo. Você não deve culpar ninguém, além de si mesmo, pelos seus problemas. Todas as manhãs, decida que será gentil com seus amigos e inimigos, que meditará mais profundamente que no dia anterior, que lerá bons livros e assim por diante. Analise e descubra se progrediu ou não. Você não deve levar uma vida estagnada. Todos os dias se estimule a conquistas maiores. Certifique-se de que aquilo que você deseja lhe convém e depois use toda a sua força de vontade para alcançar seu objetivo, sempre mantendo a mente voltada para Deus. Não deseje outra coisa em seu coração, exceto conhecer Deus. Assim, todas as coisas virão até você. Para criar uma força de vontade dinâmica, determine-se a fazer todas as coisas que você achava que não faria nunca na vida e dedique toda a sua força de vontade para realizar uma coisa de cada vez. Certifique-se de ter feito uma boa seleção e, em seguida, recuse-se a ceder ao fracasso. Use sua força de vontade para se aperfeiçoar nesta vida. Você deve depender cada vez mais da mente, porque a mente é a criadora de seu corpo e de suas circunstâncias.
De agora em diante, procure cumprir seus deveres interessantes com todo o seu coração e seus deveres desinteressantes com profunda atenção. Exclua todo o pensamento disperso que surgir em sua mente quando estiver concentrado em um problema importante. A maioria das pessoas pensa em assuntos totalmente diferentes quando está cumprindo deveres importantes. Alguns homens de negócios não são bons ganhadores de dinheiro, nem maridos bem-sucedidos, porque estão no escritório, ruminam problemas com suas esposas e, quando estão em casa, só pensam nos problemas da empresa. Concentre-se em uma coisa por vez. Sua concentração se torna superconcentração quando você a transforma em poder de realização ilimitado, combinando-a com o poder de Deus. Medite regularmente por meia hora toda manhã e meia hora antes de dormir à noite. Sente-se tranquilamente depois da meditação, sentindo uma paz inalterável. O sentimento que você desfrutar da paz durante ou após a meditação profunda é chamado de intuição. Se você continuar exercendo esse poder diariamente, ele crescerá e estará pronto para ajudá-lo. Sempre que você quiser resolver um problema intuitivamente, primeiro entre em meditação profunda ou fique em silêncio. Não pense no seu problema durante a meditação. Medite até ter uma sensação de calma que preencha os recessos do seu corpo e sua respiração se torne calma e silenciosa. Em seguida, concentre-se simultaneamente no ponto entre as sobrancelhas e no coração. Peça a Deus para direcionar sua intuição para que você saiba resolver o seu problema. A intuição é desenvolvida quando você exercita o senso comum, pratica a introspecção e a análise diariamente, recorre à profundidade de pensamento e à atividade concentrada. Permanece calmo e persevera nos efeitos serenos da meditação. Você deve se concentrar em aumentar a qualidade receptiva de sua intuição. A sede infinita de todo conhecimento está dentro de você. Com o cérebro desperto, você entenderá todas as coisas. O yogi sempre tenta manter sua paz, nascida da meditação, entronizada em sua mente, em todas as atividades e em todas as relações com os outros. Se você é um Deus da paz após a meditação e de repente se transforma em um demônio da desarmonia por coisas insignificantes, então suas meditações são de pouca utilidade. A meditação o lembra de sua esquecida natureza serena, com a qual você subjuga sua inquietação mental adquirida como mortal. Mantenha a concentração nos efeitos posteriores da meditação a cada minuto de sua existência e não neutralize essa paz com pensamentos perturbadores. Se você jogar um saco de sementes de mostarda no chão, será difícil recolocá-las no saco. Se por imprudência você abrir a bolsa da concentração, todos os pensamentos, como as sementes de mostarda, se espalharão e será difícil reuni-los novamente. Juntando os pensamentos e moendo-os com o poder da concentração, você pode extrair o óleo da autorrealização. Não procure reconhecimento. Procure, isso sim, agradar a Deus. Se fizer isso, as pessoas vão querer estar ao seu lado, pois sentirão em sua natureza aquela qualidade que reflete Deus. Carregue Deus como uma tocha acesa em seu coração por todos os caminhos da sua vida diária. Você nunca ficará sozinho e sem amigos se entrar conscientemente em contato com Deus. Tudo mais pode falhar e desaparecer, mas Ele nunca falhará com você.
Dê uma chance a Deus para seduzi-lo com o seu amor. Então, nada mais poderá seduzi-lo ou vencê-lo. Você acha a tentação material encantadora apenas porque ainda não conhece as alegrias da felicidade da alma. Você só pode compará-las depois que tiver experimentado ambas. Teste seus hábitos e veja se eles estão controlando você. Mostre a eles que você tem domínio. Não deixe nada interferir em sua felicidade. Você nunca ficará satisfeito e livre da miséria humana até conhecer Deus e permanecer nele. Sua alma deverá encontrar o todo para ser completa. Lembre-se de que a virtude sempre triunfa no final, embora isso possa levar mais de uma vida. Nunca desanime com o sofrimento e a perda. Por meio de seus sofrimentos, aprenda a simpatizar com os outros e se sentir em todos. Assim você entrará finalmente em seu reino verdadeiro para gozar de uma felicidade além da expectativa. Não espere ser bem-sucedido em todas as suas tentativas na primeira vez. Alguns empreendimentos podem falhar, mas outros terão sucesso. Com energia concentrada, você deve iniciar a tarefa seguinte e fazer o máximo para realizar o que for necessário. Para se alinhar com a abundância de Deus, você deve erradicar para sempre de sua mente todo pensamento de pobreza ou carência. A mente universal é perfeita, não conhece a carência. E para alinhar-se com esse reservatório, que nunca se esgota, você deve criar uma consciência de abundância, mesmo não sabendo de onde virá a próxima moeda. Uma vez que todos os negócios, direta ou indiretamente, estão conectados com as leis de Deus, traga a presença consciente de Deus para sua mente por meio da meditação, a fim de resolver seus problemas dados por Ele. Sempre se debruce sobre o pensamento de sua perfeição inata em Deus. Ouro é sempre ouro, embora esteja sepultado sob o entulho das eras. Deixe que seu objetivo supremo seja fazer os outros felizes, para que você também o seja. Nunca pense que está agindo desinteressadamente. Sempre pense que está agindo para seu próprio prazer e que encontra prazer tornando os outros felizes. Deus ama você tanto quanto Krishna, Jesus e outros grandes mestres. Você é uma gota do mesmo oceano do Espírito, pois o oceano é composto de todas as suas gotas. Você é uma parte de Deus. Você recebeu sua importância do próprio Senhor e você é Ele mesmo. Assim como o pianista está sempre pensando em sua música, o amante de Deus está sempre pensando em Deus. Essa alegria alimenta o cérebro, o coração e a alma. Essa alegria sempre nova é Deus. A voz do infinito é forte e poderosa. Quando essa força dinamiza seu corpo, todas as vibrações erradas desaparecem. Quando você sente o poder eterno falando por meio da sua voz, por meio do seu silêncio, por meio das suas ações, por meio da sua razão, então você sabe que tem algo que vai durar além do túmulo. Você vive num estado de alucinação, julgando-se um mortal que luta e sofre. Por meio da meditação, você entra em contato com o seu eu real e esquece o que julgava ser. Todos os dias você deve sentar-se em silêncio e dizer: eu não sou a terra, nem o céu, nem nascimento, nem morte são meus pais. Pai e mãe não tenho.
sou a felicidade infinita. Se você repetir essas frases com frequência e pensar nelas dia e noite, será aquilo que realmente é. Somente aqueles que meditam percebem que na mente superconsciente existe uma terra de felicidade eterna. Deus chega cada vez mais perto de você, quanto mais profundamente você medita. A paz da meditação é a linguagem e aceitação de Deus. Encontre Deus no trono da paz dentro de você primeiro e o encontrará depois em todas as buscas superiores da vida. Nos amigos verdadeiros, na beleza da natureza, nos bons livros, nos bons pensamentos, nas nobres aspirações. Nada, exceto Deus, pode satisfazê-lo ou eliminar completamente suas tribulações. Sua alma, uma parte separada, deve encontrar o todo para ser completa. Sua satisfação deve encontrar a satisfação perfeita em Deus. Seu conhecimento deve saciar sua sede, bebendo a sabedoria de Deus. Sua paz só pode ser completa com a paz de Deus. Sua existência só pode ser imortal com a imortalidade de Deus. Sua consciência só pode ser permanente quando ligada à consciência cósmica. Sua alegria pode ser interminável, sempre divertida, quando combinada com a alegria de Deus. Os curtos séculos de anos humanos são apenas dias, ou melhor, apenas algumas horas na consciência de Deus. Acorde, fuja dos sonhos insignificantes para a percepção da vastidão dentro de você. Você está sonhando que é uma grande abelha, zumbindo em torno do mel envenenado dos enganos dos sentidos. Venha, eu lhe mostrarei que você é o fogo eterno, bebendo com inúmeras bocas a bênção do néctar escondida nos favos de todos os corações e de todas as coisas. Não alimente mais seus hábitos mundanos com ações humanas ilusórias. Em vez disso, medite constantemente e ame Deus o tempo todo, de modo que sua natureza onipresente possa ser revivida em sua consciência, deslocando crenças e hábitos ligados ao corpo e aos sentidos. Beba o néctar do amor de Deus em todos os corações. Use cada coração como sua própria taça para sorver a ambrosia do amor de Deus. Não beba o amor divino de um só coração, mas beba de todos os corações somente o amor de Deus. Aprenda a amar a Deus como se Ele fosse a alegria sentida na meditação. A vitória está muito perto. Escolha apenas bons caminhos antes de começar a correr apressadamente. Pense em Deus ao começar a jornada de seu dever espiritual ou material. Pense em Deus a cada passo que der em seu caminho. Escolha criteriosamente bons alimentos e pense em Deus antes de comê-los, enquanto estiver comendo e depois de comer. Invoque Deus como poder no templo da consciência durante o dia. Que toda palavra e ação sejam permeadas pelo amor a Deus. Fale e haja com sensatez, sempre embriagado com Deus. E deixe que toda ação do cotidiano seja um templo da memória de Deus. Realize cada ação para agradá-lo. Assim, no santuário de cada ação, de cada pensamento, Deus brilhará. Mantenha o amor de Deus profundamente em seu coração antes de dormir, para que possa sonhar com Ele, descansando no altar do sono sob os traços de Krishna. Cristo, paz ou bem-aventurança. Quando você dorme, Deus o estreita ao peito como paz e alegria. Você repousa então entre seus braços de tranquilidade. Portanto, antes de adormecer, pense que você irá abraçá-lo como paz no sono e nos sonhos. Entronize a paz e a alegria em seu coração.
Sinta a alegria. Não importa quem você encontre ou o que faça. Assim, ainda que o universo se dissolva no nada, ou seu corpo seja dilacerado pelas provações, você o encontrará dançando em sua memória para sempre. Agarre-se ao seu tesouro espiritual de alegria. Cultive-o instilando em outros corações. Nunca entregue sua alegria aos ladrões da preocupação e do egoísmo. Apegue-se à alegria. Não importa que a morte bata à sua porta ou que sua própria mente subconsciente lhe diga: tudo está perdido. Afogue todos os ruídos no silêncio da sua invencível alegria e sentirá Deus no altar de todo pensamento e sentimento. Você descobrirá que o mal e a miséria foram suas próprias criações oníricas. Você dormiu e teve um sonho ruim, mas despertou em Deus e agora sente apenas a alegria e a virtude existentes em todos os lugares. Buscar a felicidade fora de nós mesmos é como tentar agarrar uma nuvem. A felicidade não é uma coisa, é um estado mental. Precisa ser vivida. Nem o poder mundano, nem os esquemas de ganhar dinheiro poderão jamais captar a felicidade. A inquietação mental resulta de uma percepção voltada para fora. E essa inquietação significa que a felicidade sempre se mostrará esquiva. O poder temporal e o dinheiro não são estados da mente. Uma vez obtidos, apenas diluem a felicidade. Com certeza, não a podem concentrar. Quanto mais dispersamos nossas energias, menos poder nos sobra para aplicar a um empreendimento específico. Os hábitos envolventes da preocupação e do nervosismo brotam de profundezas abissais no subconsciente, lançando tentáculos à volta de nossa mente e eliminando de vez toda a paz interior que porventura tenhamos desfrutado. A verdadeira felicidade nunca será encontrada fora do eu. Quem a procura ali age como se estivesse à cata do arco-íris em meias nuvens. Como as rosas passageiras, inúmeros seres humanos aparecem diariamente no jardim da terra. Na juventude lançam botões frescos e cheios de esperança, acolhendo as promessas da vida e acenando com ansiosa expectativa para a brisa de satisfação sensual. Depois as pétalas começam a fenecer e a esperança se transforma em desapontamento. No ocaso da vida caem, emurchecidas pela desilusão. Leve em conta o exemplo das rosas. Tal é o destino dos seres humanos que vivem pelos sentidos. Analise com perspicácia, nascida da introspecção, a verdadeira natureza dos prazeres sensuais. Pois mesmo quando neles se compraz, você não sente no coração o arrepio da dúvida e da incerteza? Apega-se aos prazeres, mas sabe bem no fundo que algum dia eles irão traí-lo. Um exame atento mostra que a indulgência sensual, na verdade, se ri de seus adeptos. O que ela oferece não é liberdade, mas servidão da alma. A rota de fuga não está, como muitas pessoas imaginam, nas estradas baixas e macias de mais indulgência ainda, e sim lá em cima, nas veredas rochosas do autocontrole. As pessoas se esquecem de que o preço da luxúria é o desgaste crescente da energia nervosa e cerebral, com o inevitável encurtamento de sua perspectiva de vida.
Os materialistas se envolvem a tal ponto na tarefa de fazer dinheiro que não conseguem relaxar e gozar o seu conforto, mesmo depois de adquiri-lo. Como é insatisfatória a vida moderna! Basta examinar as pessoas à sua volta. Se pergunte, elas são felizes? Note as expressões tristes em suas faces. Observe o vazio em seus olhos. A vida materialista tenta a humanidade com sorrisos e garantias, mas só nisso é consistente. Nunca deixa de, mais cedo ou mais tarde, quebrar suas promessas. Permitindo-se depender sempre mais de circunstâncias exteriores para o sustento físico, mental e espiritual, jamais olhando para dentro em busca de sua própria fonte, o homem, aos poucos, esgota suas reservas de energia. Possuir bens materiais sem paz interior é como morrer de sede dentro de um lago. Se a pobreza material deve ser evitada, a pobreza espiritual deve ser desdenhada. É a pobreza espiritual, não a penúria material, que jaz no centro de todo o sofrimento humano. O cientista material usa as forças da natureza para tornar o ambiente humano melhor e mais confortável. O cientista espiritual se vale do poder da mente para iluminar as almas. O poder mental mostra ao homem o caminho para a felicidade interior, que lhe dá imunidade contra as inconveniências do mundo. Dos dois tipos de cientista, quem a seu ver presta os melhores serviços? O cientista espiritual, é claro. Amor puro, júbilo sagrado, imaginação poética, bondade, sabedoria, paz e felicidade são sentidos primeiro dentro, na mente ou no coração, e só depois se transmitem pelo sistema nervoso ao corpo físico. Compreenda e sinta as alegrias superiores da vida interior e você acabará por preferi-las aos prazeres transitórios do mundo. Todos os prazeres físicos se manifestam na superfície do corpo e são captados pela mente por intermédio do sistema nervoso. Você gosta dos prazeres exteriores dos sentidos porque foi apanhado por eles primeiro e continuou em suas garras. Assim como certas pessoas se acostumam à prisão, nós, mortais, apreciamos os prazeres materiais que calam as alegrias íntimas. Pela maior parte, os sentidos nos prometem uma pequena felicidade passageira, mas no fim só nos dão sofrimento. Virtude e felicidade interior não prometem muito, mas no fim nos asseguram bem-aventurança duradoura. Por isso chamo a felicidade íntima e persistente da alma, alegria e prazer, as sensações passageiras. O ambiente exterior e as companhias são da máxima importância. O ambiente exterior específico do começo da vida é algo crucial, porque estimula ou embota o ambiente interior instintivo da criança. Essa nasce, geralmente, com um ambiente mental prévio, que é estimulado quando o de fora se parece com o de dentro. Entretanto, se diferentes, o de dentro irá com toda probabilidade ser suprimido. Uma criança instintivamente má pode ser corrigida e melhorada em boa companhia, e vice-versa, ao passo que uma criança instintivamente boa, colocada em boas companhias, sem dúvida será alguém ainda melhor. Você já refletiu seriamente no motivo pelo qual gosta dos prazeres transitórios e enganadores, de preferência a paz e alegria duradouras da alma?
encontradas de maneira tão clara na meditação e por ela intensificadas? Isso se dá porque, a princípio, você cultivou o hábito de aceder aos prazeres dos sentidos e não cultivou as alegrias superiores da vida interior proporcionadas pela meditação. Compreenda e sinta essas alegrias íntimas e logo as preferirá aos prazeres fugazes do mundo. Certo homem que vivia nas imensidões geladas do Alasca degustou umas uvas deliciosas enviadas por um amigo de Fresno. Apaixonou-se a tal ponto pelas frutas que arranjou um emprego em Fresno, onde todos os tipos de uvas crescem em abundância, e deixou o Alasca para sempre. O homem, ao chegar a Fresno, foi convidado à casa de um amigo, onde uma jovem senhora lhe levou um cacho das uvas que ele tanto apreciava. O recém-chegado ficou fora de si de tanta alegria, e enquanto ia trincando as bagas, murmurava: "Ah, lhe agradeço do fundo do coração. Muito obrigado. Deixei o Alasca justamente por causa dessas frutas. Pois meu senhor poderá ter quantas desejar. Possuo um vinhedo e todos os dias lhe trarei um punhado de cachos", disse a mulher. No dia seguinte, logo de manhã, ela chegou à casa do apreciador de uvas com um cesto cheio. O homem, que ainda não pudera digerir todas as uvas engolidas na véspera, apareceu à porta sorridente. Saltou de alegria ante a perspectiva de se fartar com os cachos que a senhora lhe levava. "Ah, que maravilha! Poder tê-los em tamanha quantidade! Quanta sorte! Obrigado, obrigado!" gritava o homem. Degustou algumas bagas na presença da mulher, por uma questão de educação, embora ainda trouxesse na boca o gosto das que ainda não haviam sido digeridas. Quando a mulher partiu, ele contemplou as uvas com admiração e olhos cobiçosos. Passou-se uma hora e o homem começou a chupar as uvas de novo. O dia inteiro foram só uvas, uvas e uvas. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, a jovem senhora apareceu com uma quantidade ainda maior dos frutos de seu vinhedo e chamou o homem. Meio adormecido, já sem grande entusiasmo, e um pouco irritado por ter sido arrancado de um sono profundo, mas forçando um sorriso amistoso, o homem saudou a senhora das uvas. "Olá, boa mulher, obrigado por tão belo presente." Na terceira manhã, como sempre, lá estava a mulher com um monte de cachos de uva. O homem, sonolento e com um risinho amarelo no rosto, cumprimentou e disse: "Minha senhora, é muita gentileza sua me trazer essas uvas, mas a verdade é que ainda tenho um pouco das de ontem." Na quarta manhã, a mulher chamou de novo o homem do Alasca, trazendo uma grande quantidade de uvas. Ele foi atendê-la com relutância e, sem sorrir, saudou-a. "Ah, uvas de novo? Muita gentileza sua, mas já tenho o suficiente." Mas a mulher, sem acreditar naquela história e achando que o homem apenas não queria abusar de sua generosidade, lhe levou ainda mais uvas no quinto dia. Bateu à porta e ele, saltando da cama, como se tivesse visto um fantasma, gritou: "Que horror, minha senhora! Uvas, uvas e mais uvas? Com os diabos, uvas de novo?" A mulher sorriu e disse: "Estou contente por ver que o senhor detesta uvas. Acho que não irá mais me privar do prazer de vendê-las." Essa história mostra que o excesso é sempre ruim. Não importa quão agradável seja uma coisa, se você exagerar em seu uso, ela deixará de lhe dar prazer e, em vez disso, lhe dará desgosto. Lembre-se,
Não exagere na comida, no sono, no trabalho, na atividade social ou em qualquer outra, por mais agradável que seja, pois a indulgência excessiva só traz infelicidade. Convém distinguir entre o necessário e o supérfluo. As coisas necessárias são poucas, ao passo que as supérfluas não têm fim. Para ser livre e feliz, considere apenas as suas necessidades. Pare de alimentar desejos sem conta e de perseguir o fogo fato da ventura enganosa. Quanto mais depender das coisas exteriores para a sua felicidade, menos felicidade experimentará. Desejar o supérfluo é o meio mais seguro de empobrecer. Não seja escravo de bens e posses. Procure reduzir até as suas necessidades. Gaste o tempo na busca da felicidade e da bem-aventurança duradouras. A alma imutável e imortal se oculta por trás da tela de sua consciência, onde estão pintadas as imagens tenebrosas da doença, do fracasso, da morte e etc. Erga o véu da mudança ilusória e instale-se em sua natureza imortal. Entronize sua consciência instável na imutabilidade e serenidade interiores que são o trono de Deus. Faça com que sua alma manifeste bem-aventurança dia e noite. A felicidade pode ser assegurada pelo exercício do autocontrole, pelo cultivo de hábitos simples e pensamentos elevados, e pela economia de dinheiro, ainda que se ganhe muito. Tente ganhar mais a fim de ajudar os semelhantes a ajudar-se a si mesmos. Uma das leis tácitas da vida é que quem ajudar os outros a obter abundância e felicidade será sempre ajudado e obterá mais e mais prosperidade e ventura. Essa é uma lei da felicidade que não pode ser infringida. Não é melhor viver de uma maneira simples e frugal para enriquecer de verdade? A alma não consegue reencontrar a aventura perdida em coisas materiais, pois o conforto que estas oferecem é ilusório. Depois de perder o contato com a divina bênção interior, o homem procura saciar sua sede de ventura nos prazeres falsos dos sentidos, nos níveis mais profundos de seu ser. Contudo, permanece consciente do seu anterior estado de imanência com Deus. A verdadeira satisfação lhe escapa, porque, passando de um prazer sensual a outro, o que ele persegue é sua perdida felicidade no regaço do Senhor. Que cegueira! Por quanto tempo ainda você, já farto, saciado e aborrecido, teimará em não procurar alegria dentro de si mesmo, o único lugar onde ela pode ser encontrada? Pense por um instante no que Jesus Cristo teria querido dizer com as palavras: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. O significado é que a maioria das pessoas está morta sem saber. Elas não têm ambição, iniciativa, entusiasmo espiritual, alegria na vida. Para que viver dessa maneira? A vida deveria ser uma inspiração constante. Viver mecanicamente é estar morto por dentro, como o corpo ainda respirando. O motivo pelo qual a existência das pessoas se arrasta de forma tão insípida e desinteressante é que elas dependem de canais rasos para sua felicidade, em vez de ir até a fonte inesgotável de toda a alegria dentro de si mesmas. Para que gastar todo o nosso tempo com coisas que não duram? O drama da vida tem sua moral no fato de ser apenas isso, um drama, uma ilusão.
Os insensatos, imaginando que a representação é real e duradoura, lastimam as partes tristes, lamentam que as alegres não se eternizem e deploram que a peça tenha de acabar. O sofrimento é o castigo de sua cegueira espiritual. Os sábios, porém, sabendo que o drama não passa de ilusão, buscam a felicidade eterna no eu interior. Se você teimar em ser triste, ninguém no mundo o fará feliz. Mas se preparar a mente para ser feliz, nada nem ninguém no mundo lhe roubará essa felicidade. Se você já perdeu a esperança de ser feliz, anime-se, não se desespere. Sua alma, reflexo do espírito eternamente jubiloso, é a própria felicidade. Se mantiver fechados os olhos da concentração, não conseguirá ver o sol da bem-aventurança fulgurando em seu íntimo. Todavia, por mais que cerre os olhos da atenção, os raios da felicidade continuam tentando forçar a porta fechada da sua mente. Abra a porta da serenidade e avistará dentro de si mesmo o sol da alegria. Os raios jubilosos da alma podem ser percebidos quando você interioriza sua atenção. Não procure a felicidade unicamente em roupas bonitas, pratos deliciosos e outras amenidades. Eles aprisionarão sua alegria por trás das grades da exterioridade. Se você preparou sua mente para encontrar a alegria dentro de si mesmo, cedo ou tarde a encontrará. Busque-a todos os dias, praticando a meditação profunda e, sem dúvida, achará a felicidade duradoura. Esforce-se para mergulhar dentro de si mesmo, pois ali está a maior das alegrias. A felicidade vem não por ser desejada, mas por ser sonhada, pensada e vivida em todas as circunstâncias. Não importa o que você esteja fazendo, mantenha a corrente subterrânea da felicidade. O rio secreto da alegria fluindo por sob as areias dos seus pensamentos e o solo rochoso de seus anseios. Algumas pessoas sorriem quase o tempo todo, embora tenham o peito corroído pela tristeza. Elas, aos poucos, vão definhando por trás das sombras desses sorrisos vazios. Outras apenas sorriem de vez em quando, mas alimentam por baixo da superfície incontáveis fontes de paz jovial. Aprenda a ser alegre em seu coração, a despeito do que quer que aconteça, e diga a si mesmo: a felicidade é o maior dos direitos divinos de nascença, o tesouro escondido de minha alma. Descobri ser secretamente mais rico do que o possam sonhar os reis. Pessoas de caráter forte são, em geral, as mais felizes. Não culpam os semelhantes por problemas que se devem a seus próprios atos e falta de compreensão. Sabem que ninguém tem o poder de aumentar ou diminuir sua felicidade, exceto quando elas próprias permitem que os pensamentos negativos ou as más ações dos outros as afetem. A firme determinação de ser feliz ajudará você. Não espere que sua situação mude, julgando que nisso reside o problema. Tente ser feliz em todas as circunstâncias. Se às vezes a felicidade parecer dependente de certas condições, altere-as para ser feliz o tempo todo. Não se deixe prender por regras, pois não há regra sem exceção. Talvez você diga: se isso acontecer, eu vou ficar bem contente. Não espere. Agarre o maior prêmio da felicidade que esteja agora ao seu alcance, pois o fogo fato
do anseio de felicidade e, portanto, o seu adiamento só lhe reserva decepções. A felicidade cresce graças àquilo que a alimenta. Aprenda a ser feliz, sendo feliz o tempo todo. João disse, se eu tiver dinheiro, serei feliz. Depois de ficar rico, ele afirmou, serei feliz se puder me livrar da minha indigestão aguda. A doença foi curada, mas ele pensou, se me casar, serei feliz. O primeiro casamento só lhe trouxe desgraça. O segundo foi ainda pior. Achou que seria mais feliz caso se divorciasse, também da segunda esposa, e o fez. Hoje, com 70 anos de idade, imagina, só serei feliz se voltar a ser jovem. E assim as pessoas vão tentando atingir a meta da felicidade, sem jamais o conseguir. Condicione a mente a ser feliz na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, no bom ou no mau casamento, na juventude ou na velhice, no riso ou no pranto. Não espere mudanças em si próprio, em sua família ou em seu ambiente para ser feliz no íntimo. Disponha a ser agora mesmo quem quer que você seja ou onde quer que você se encontre. O homem moderno orgulha-se de abordar cientificamente a realidade. Pois lhe faço a seguinte proposta. Analise a vida num laboratório, por exemplo. As pessoas gostam de fazer pesquisas. Portanto, que tal você pesquisar a si próprio, suas atitudes perante o mundo, suas ideias e comportamento? Descubra o que é a vida humana e como fazer para melhorá-la. Determine o que as pessoas mais desejam e qual a maneira correta para elas de satisfazer esse desejo. Determine também o que mais se esforçam por evitar e como poderão, no futuro, se esquivar a esse convidado insuportável. Em física e química, quando uma pessoa quer uma resposta exata, deve fazer a pergunta certa. O mesmo se aplica à vida. Procure descobrir por que tantas pessoas são infelizes. Depois, munido dessa compreensão, encontre o melhor caminho para a felicidade duradoura. Conseguirá você fazer com que a roseira meio morta de sua vida refloresça? Em geral, nascemos ricos de sorriso, juventude, força, beleza, saúde, aspirações místicas e doces esperanças. À medida que crescemos, vamos perdendo essas riquezas e as rosas que há em nós vão murchando. Por quê? Porque as rosas só florescem para morrer. Será então o caso que nossa felicidade só apareça para sumir? Queremos florescer com boas ações, emanar alegria e conservar para sempre a lembrança daqueles que nos amam. Não precisamos morrer de pobreza, doença ou tristeza. Para preservar a nossa roseira, devemos cuidar dela adequadamente, com bastante água e nutrientes, protegendo-as das pragas e do frio. A roseira da nossa felicidade só pode crescer no solo fértil da nossa paz. Não crescerá no chão duro e insensível da mentalidade humana. Devemos revolver continuamente a paz com a pá das boas ações. Devemos manter a planta da nossa felicidade bem regada, com nosso espírito de amor e serviço. Só somos felizes quando fazemos felizes os nossos semelhantes. O verdadeiro adubo para a árvore da felicidade é fornecido unicamente pela meditação e o contato autêntico com Deus na vida cotidiana. Sem o contato com a fonte infinita, de onde brotam todas as faculdades e inspirações humanas,
jamais cresceremos completamente e perfeitamente. As piores pragas que atacam a planta da felicidade são a indiferença ao progresso, a acomodação e o ceticismo, o frio da inércia ou ausência de esforço definido e constante para conhecer a verdade é o maior dos males que sofre a nossa planta da felicidade.